Beleza. Então, hoje nossa aula 6, né? Sexta semana, na verdade. Aula 4, porque nós tivemos uma aula um pouco maior, que foi a aula 3, né? Que nós tivemos 2 semanas. E de conteúdo mesmo, a nossa quinta semana de aula, propriamente dita, e semana que vem nossa primeira prova. Como eu ia falando agora há pouco, nós já vimos os conteúdos, grande parte dos conteúdos, né? Então, nós começamos com fundamentos da fertilidade, falamos sobre história da fertilidade, lembra que a gente falou na primeira semana. Depois nós falamos sobre os cálculos básicos, né? A gente pode destacar aqui cálculos, os básicos, a gente falou de CTC, soma de base, CTC com T minúsculo, falamos da saturação por alumínio, saturação por base, né? Depois nós falamos na semana seguinte sobre acidez do solo, falamos sobre a correção da acidez, que a gente comumente chama de calagem, correção dessa acidez. Talvez hoje a gente consiga fazer um apanhado geral disso tudo, para a gente finalizar, né? E semana passada a gente encerrou falando sobre gessagem, né? Que é o processo de condicionamento do solo, aplicação de alguns produtos. Então, a gessagem a gente falou semana passada. E hoje, para a gente encerrar o conteúdo da primeira VA, a gente tem os elementos essenciais, benéficos e tóxicos para o crescimento das plantas, né? E é com isso que a gente já inicia hoje. Eu coloquei para vocês lá uma referência, uma leitura de referência. Se não conseguiram ler, vai ficar disponível lá no AVA para vocês, que é um texto que fala sobre isso, né, sobre elementos essenciais. Coloquei também um vídeo, um pequeno vídeo em objeto de aprendizagem, e deixei uma atividade pré-aula, que estava com a data marcada de entrega até agora, 7h30. Caso alguém não tenha conseguido, a gente vê sobre essa situação. Que era para escolher um nutriente e falar por que esse elemento ele poderia ser considerado essencial, né? E é isso que a gente vai discutir hoje. Professor, desculpa interromper. O pessoal está perguntando se o link é o mesmo da semana passada? Sim, já está lá no AVA, inclusive, né? Quem não conseguiu, sempre é o mesmo link, né? Eu já deixo o mesmo link. Deixa eu copiar o de cima aqui. Tá aqui. Mandei. E aí essa atividade pré-aula, ela é interessante porque quem conseguiu ver o vídeo antes, quem conseguiu ver isso tudo antes, porque já dá uma fundamentação do que a gente vai falar, né? Então, a atividade pré-aula perguntava justamente de um elemento e por que ele era considerado essencial. Alguns já entregaram, já observei lá agora há pouco. Então, justamente essa é a ideia. Acho que quando voltar às nossas aulas presenciais, acho que grande parte dos professores vão utilizar essa metodologia. Talvez não com AVA, mas na semana anterior já disponibilizando um vídeo para vocês, alguma coisa para vocês assistirem durante a semana, e no dia da aula fazer uma tarefa antes do professor começar a aula, justamente para que vocês possam pesquisar no celular, no livro, na biblioteca, para depois já entrar no conteúdo, que a gente chama de aula síncrona, né? Então, essa parte de aula síncrona é justamente isso, sincronizado. Então, a gente está aqui no mesmo momento, no mesmo ambiente, né? Quando é na sala de aula, quando é aqui a gente está virtualmente, mas é uma aula sincronizada. E as atividades pós-aula que vocês já estavam acostumados, né? Uma resolução de exercício, uma tarefa para casa. Só mudou a ferramenta, as atividades são basicamente as mesmas. Bem, vamos lá. Elementos essenciais. Os elementos essenciais é uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, que essencial é diferente de fundamental. E aí eu sempre levo isso para um exemplo. E isso dá para a gente responder o que é o essencial. Talvez eu vou colocar até uma tela branca aqui para a gente discutir. O essencial, a diferença do essencial para o útil ou benéfico, tem essas duas nomenclaturas, o elemento ele pode ser benéfico, do elemento que é tóxico. Então, muitas vezes, o elemento está, o nutriente, nesse caso o elemento, ele está presente ou no solo, então digamos que eu tenho um solo aqui que ele tenha fósforo, que ele tenha nitrogênio, que ele tenha potássio, sódio.
Esses elementos, eles estão no solo e podem ser considerados elementos essenciais para o crescimento das plantas. A gente vai falar daqui a pouquinho que os essenciais são 16 elementos: carbono, o hidrogênio e o oxigênio, são elementos orgânicos, né? Através do CO2 e da água, e os minerais, que a gente tem nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, que são os elementos macronutrientes, né? Primários, cálcio, magnésio e enxofre, os macros secundários, e os micronutrientes. Então, a gente vai ter ferro, cobre, manganês, zinco, molibdênio, boro e cloro. Então, esses são os elementos essenciais, são 16, né? 16 elementos essenciais. Eles estão no solo, e aí a planta, quando ela cresce, ela absorve esses nutrientes do solo. Então, ela absorve o nitrogênio vem para cá. Ela absorve o fósforo também vem para cá. Mas ela pode ter elementos no solo também, que estão disponíveis no solo, um exemplo é o silício, que ela também consegue absorver. E aí o silício vem para cá, por exemplo. O silício é absorvido e vem para cá. Mas ele não é essencial. Ele é benéfico, ele beneficia a planta de alguma forma. Por que ele é benéfico? Se não tiver silício no solo, a planta vai crescer do mesmo jeito. Mas se eu tiver a presença do silício, vai ter algum benefício para aquela planta. E a gente vai falar desses benefícios daqui a pouquinho. E um elemento tóxico, o elemento está no solo, por exemplo, o alumínio. O alumínio estando no solo, ele é considerado um elemento tóxico. Mas a planta consegue absorver também parte desse alumínio. E aí, se ela absorver, ele vai estar na parte da planta, da folha, no caule, no fruto. Mas ele não é essencial. Sem ele, a planta vive melhor. Ele não é benéfico. Na maioria das vezes, ele não beneficia a planta em nada. Mas ele é tóxico. Então, quer dizer que nem sempre o elemento está no solo ou ele está na planta, quer dizer que ele seja essencial ou benéfico. Ele pode ainda ser tóxico. E aí eu lembro, eu gosto de usar um exemplo. Vou apertei aqui, mudou a tela. Eu gosto de usar um exemplo que é o que seria o essencial, né? O que seria essencial para sobrevivência humana, né? Então, o que é essencial para o humano viver, nascer? O humano é necessário para ele nascer um pai e uma mãe, né? Sem o pai e uma mãe a gente não consegue. Ah, professor, mas hoje tem inseminação artificial, mas precisou de um organismo doador ali para ser o pai e um organismo para ser a mãe. Então, para o humano, o pai e a mãe são essenciais para que ele exista, para ele nascer. Existem elementos benéficos, né? Algumas coisas que melhoram a vida do ser humano. Então, sei lá, as amizades, elas são benéficas, né? Elas melhoram a condição daquele ser humano. E existem elementos tóxicos também que vão causar problemas para aquele ser humano. Então, nesse sentido, né? Fazendo uma alusão, o que é essencial é aquilo que sem ele a planta não sobrevive, nem nasce. Benéfico é aquilo que pode melhorar e tóxico que podem causar problemas. Da mesma forma o que é essencial para você fazer a prova na semana que vem. O que é essencial para você fazer a prova é você é a pessoa essencial para a prova. A prova é sua. O que pode ser benéfico para a prova? Agora a gente está numa modalidade um pouquinho diferente, mas o que poderia ser benéfico? O colega na hora de estudar, não é na hora de fazer a prova, não. Então, na hora de estudar, o colega pode ser benéfico. Então, eu sou essencial para fazer minha prova, mas o meu colega pode ser benéfico na hora de estudar. Mas, da mesma forma que o colega pode ser essencial, ele pode ser tóxico. Na hora da prova presencial, você está lá sentado, e aí o colega vai e cutuca, né? Bate assim e fala, qual a resposta? Dá 3. Aí você responde para ele, eu nem sabia que tinha 3, né? Então, ele pode ser tóxico também. Se o professor pegar os dois colando lá, ele vai ser tóxico, vai ser problema para os dois. Então, é importante diferenciar o que é. É o que está aqui. Diferenciar os elementos essenciais para o crescimento da planta daqueles que, sem ser essenciais, podem ser benéficos. Então, alguns elementos, aqueles 13, aqueles 16 que eu mostrei para vocês, eles são essenciais. E existem alguns que são benéficos, né? E, como eu falei para vocês, vários elementos podem ser encontrados, seja no solo ou seja na planta. A presença desse elemento no solo ou na planta não quer dizer que ele seja fundamental. Então, por exemplo, eu posso ter organismo humano, eu posso ter me alimentado com um produto que tenha
algum organismo, algum nutriente que não seja essencial, mas ele vai ser absorvido pelo organismo. A mesma coisa com a planta. Então, eu posso ter um alumínio ou outro elemento no solo e esse elemento ser absorvido pela planta e mesmo assim ele não é um elemento essencial, ele não é fundamental para o crescimento daquela planta, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode ligar o microfone, eu não vejo o chat, tá? E aí, aqui por último tem, para definir quais são os elementos que são essenciais e diferenciar dos que são apenas benéficos, existem critérios. Então, a gente tem alguns critérios para definir se um elemento é essencial ou se ele é só benéfico, tá? Então, esses elementos, esses critérios, provavelmente, né, os critérios de Arnold Stout, de 39, provavelmente vocês devem ter visto algo lá em fisiologia, no semestre anteriores. Então, na fisiologia vegetal, o que a gente estuda? Na fisiologia, a gente estuda como o comportamento das células, né? Das células, comportamento dos órgãos, né? Como que a planta produz, como que essa planta cresce, né? Só que a gente vê também como, por exemplo, que a planta absorve o nutriente. A gente vai falar disso mais na segunda parte da disciplina. A gente vê como que essa planta redistribui o nutriente, redistribuição, né? A gente entende um pouco de como que acontece a fisiologia da planta na disciplina de fisiologia vegetal. E a gente fala também um pouquinho, né? Não sei se a professora conseguiu trabalhar isso quando vocês fizeram a disciplina, mas os critérios de essencialidade. São basicamente 3. Então, isso aqui é importante. Quando que um elemento vai ser considerado essencial? O primeiro critério, o critério A aqui, é que a ausência do elemento impede que a planta complete o seu ciclo. E aí eu chamo a atenção para isso aqui. O que é ciclo da planta? Né? A planta, o ciclo dela é quando ela sai de semente e ela consegue produzir uma nova semente. Isso é o ciclo da planta. Então, a planta, ela saiu, ela era uma semente, essa planta germinou, a semente germinou, gerou uma plantinha aqui, essa planta cresceu mais, essa planta entrou em processo de reprodução, um exemplo aqui, essa planta produziu, e o fruto dessa planta, um milho, sei lá, por exemplo, deu origem a uma outra semente, que vai começar o ciclo, né? Então, o ciclo de vida da planta, ela é de semente até a produção de semente. Isso é importante, porque algumas vezes a gente colhe algumas plantas antes dela completar o ciclo. E eu dou um exemplo. Grande parte das hortaliças, elas são colhidas antes do ciclo completo da planta. Por exemplo, se a gente falar de uma cenoura, a cenoura, a gente planta a sementinha da cenoura, a semente da cenoura, essa semente ela gera uma planta, né, a parte aérea aqui, e gera a raiz. Antes dessa planta completar o ciclo, o que seria completar o ciclo? Ela pendoaria, geraria uma inflorescência, né? Essa inflorescência tipo umbela, né? A família umbelífera, ela teria várias sementes e uma dessas sementes poderia ser usada para plantar novamente. Né? Então, é um ciclo. A gente colhe essa planta antes do ciclo. Pode acontecer de eu mesmo estando com a deficiência de algum nutriente no solo, faltando um nutriente, a planta consiga produzir a cenoura, mas ela não completaria o ciclo. Por exemplo, a gente tem alguns nutrientes que são de final de ciclo. O boro, por exemplo, o boro é um micronutriente que é muito importante na formação do tubo polínico. Olha a fisiologia. Então, quando o pólen alcança a flor feminina e há a formação do tubo polínico para encontrar lá, para ir até o ovário, levar o pólen até o ovário e encontrar o óvulo, se eu não tiver a planta não vai formar o tubo polínico, tá? A flor está aqui está o ovário, e aí se eu não tenho boro, esse tubo polínico não é formado. Mas aqui eu colhi a cenoura antes de ter a inflorescência. Eu colho a alface antes dela pendoar. Então, às vezes, um elemento ele é essencial para a planta completar o ciclo, mas nós colhemos essa planta ainda antes do ciclo estar completo. Então, pode acontecer alguns casos dessa situação. Então, o primeiro é
a ausência do elemento impede que a planta complete o seu ciclo. Lembrando que o ciclo é de semente até gerar uma nova, certo? Segundo critério, a deficiência do elemento é específica, podendo ser prevenida ou corrigida somente mediante o seu fornecimento. Com deficiência de nitrogênio, não adianta eu aplicar potássio ou fósforo. P é de fósforo, K de potássio. Se a planta está com deficiência de cálcio, não adianta eu colocar magnésio, porque o cálcio tem uma função específica. O cálcio, por exemplo, ele está responsável pela cimentação da lamela média da parede celular. Então, lá na parede celular, não isso, a cimentação da lamela média, o cálcio. Se eu tirar o cálcio e colocar magnésio, não, o magnésio a gente vai ver que ele está responsável, entre outras funções, em compor a clorofila. Então, da mesma forma, o nitrogênio. O nitrogênio, uma das funções dele é, por exemplo, fazer base nitrogenada. Quais bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Lá do DNA. Eu não posso substituir o nitrogênio, que faz base nitrogenada, pelo fósforo. A função dele é a função de produção de ATP e ADP. Então, adenosina difosfato, adenosina trifosfato. Outra função do fósforo é formação de Só meu áudio dupla está camada. cortando? Está cortando? Sim. Mais alguém? Tá cortando. Vou colocar o cabo de rede, então. Peraí. Beleza. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Tá, de boa. O fósforo, uma das funções dele é compor moléculas de ADP e ATP, mas também ele está na dupla camada fosfolipídica, lá da parede celular, da membrana plasmática, né? Então, o fósforo tem funções que só o fósforo exerce na planta. O nitrogênio tem funções que só ele exerce. Então, a deficiência do elemento ela é específica. Se faltar ele, apenas a aplicação desse produto, desse elemento, pode corrigir essa deficiência. Então, a gente tem, eu sempre levo isso, o elemento ele é essencial, aí eu volto àquela história do pai e mãe, a gente só tem um pai e mãe. Se faltar o pai ou faltar a mãe, ninguém substitui, né, teoricamente. Então, se eu tenho um elemento que é essencial, apenas ele vai poder ser aplicado em caso de deficiência desse elemento. Se faltar cálcio, eu preciso aplicar cálcio. Se faltar magnésio, eu preciso aplicar magnésio. Um exemplo que eu falo aqui, sempre em sala de aula, quando o primeiro semestre que eu estava em Goianésia, eu precisava de uma fonte de nitrogênio, eu precisava de potássio, nitrato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio. Era um experimento de iniciação científica e eu fui procurar aqui na revenda da cidade para comprar esses 3 fontes de potássio, nitrato, sulfato e cloreto. Eu cheguei numa revenda e falei para o vendedor lá, falei, preciso de nitrato, sulfato e cloreto de potássio. Aí ele falou assim, rapaz, eu tenho só o cloreto, mas eu tenho outro produto aqui que substitui para você. Aí eu falei, qual produto? Ele, ureia. Mas eu estou querendo, vai substituir qual? Aí ele falou assim, substitui o nitrato de potássio, você está precisando do nitrato, eu te vendo a ureia. Só que o nitrato de potássio, ele é um elemento que ele tem, o nitrato de potássio é o KNO3, né? O que ele tem, o nitrato de potássio? Ele tem potássio e ele tem nitrogênio na forma de nitrato, NO3. A ureia que ele queria me vender, ela tem apenas nitrogênio. Então ele entendeu que quando eu queria o nitrato de potássio, que eu estava querendo comprar esse adubo para fornecer nitrogênio, não para fornecer o potássio, já que eu já estava comprando o cloreto, que é o KCl. Daí eu tive que explicar para ele, falei, não, mas não substitui, eu preciso do nitrato, porque eu vou fazer um experimento pela faculdade e eu preciso de fontes diferentes de potássio, por isso que eu quero o sulfato, K2SO4, sulfato de potássio, por isso que eu quero o nitrato de potássio
KNO3, e por isso que eu quero o cloreto de potássio. São 3 fontes diferentes de potássio. Daí ele entendeu, falou, não, realmente. Isso é o que mais vai acontecer na vida do produtor. O produtor chega lá eu já vi várias vezes o produtor falar assim, eu sempre aplico o adubo de cobertura. Qual? Eu falo, sulfato. Qual sulfato? Sulfato de potássio, sulfato de cálcio, que é o gesso, sulfato de zinco. Então, muitas vezes ele chega na revenda, e ele fala só o que quer plantar, o que está plantado, e o vendedor vende o adubo para ele. Às vezes, nem está faltando aquele nutriente. Então, é interessante que a gente lembre que o elemento, para ele ser considerado essencial, apenas a aplicação dele vai corrigir em caso de deficiência. Tá? E o último critério é que ele deve estar diretamente envolvido na nutrição da planta. Sendo que sua ação não pode ocorrer da correção eventual de condições químicas ou microbiológicas do solo ou do meio de cultura, ou seja, por ação indireta. Como assim, professor? Alguns elementos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são considerados benéficos. Esses elementos que são considerados benéficos, eles beneficiam, como o próprio nome diz, benéficos. Eles beneficiam o crescimento das plantas ou a resistência a doenças, a resistência à praga. Só que, sem ele, a planta também completaria o seu ciclo. Então, pode acontecer de um elemento ser considerado benéfico e ele melhorar as condições daquela planta para ela completar o seu ciclo. Mas que sem ele, a planta também completaria. Tem um exemplo, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, que é um elemento benéfico, que é o cobalto. O cobalto, ele é um elemento que não é essencial. As plantas completam o seu ciclo sem cobalto. Mas as leguminosas, soja principalmente, quando tem cobalto no solo, o cobalto favorece a produção de uma enzima, e essa enzima produzida pela presença do cobalto ajuda as bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, que são responsáveis pela fixação biológica de nitrogênio. Ou seja, indiretamente, a presença de cobalto no solo aumenta a nodulação, olha as aulas do professor Jadson, aumenta a produção de nódulos e, consequentemente, aumenta a absorção de outros elementos, como é o caso do nitrogênio, através da fixação biológica. Mas sem o cobalto, a planta completaria o seu ciclo. Mas com o cobalto, ela faz mais nódulos, ela faz mais fixação biológica e a planta produz mais. Ele não é essencial, mas ele é benéfico, ele ajuda no crescimento dessa planta. Certo? Olha aqui, por exemplo, o elemento faz parte da molécula da planta. Também pode ser, é o que está falando aqui, né? Ele está diretamente envolvido na nutrição da planta. Olha aqui, essa é a molécula da clorofila, a estrutura química da clorofila. O magnésio, ele compõe a clorofila, a molécula de clorofila C55H72O5N4, magnésio 1. Quando não tem o número, o magnésio é 1. Vamos olhar aqui, se a gente contar, eu tenho 55 carbonos. Então, aqui é 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Cada pontinho desse aqui também é um carbono, né? As ligações do carbono. 6 carbonos, 7. Se eu contar todas as pontinhas aqui que tem, eu vou encontrar 55 carbonos. Se eu contar os hidrogênios, eu também vou ter, nesse caso aqui, 72. Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 26. Se eu contar todos os carbonos, os hidrogênios que estão aqui, vão ter 72 hidrogênios. Oxigênio, tem 5 oxigênios. Né? Onde é que estão os oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5 oxigênios. E ele tem 4 nitrogênios. Onde é que está o nitrogênio? Está no centro da molécula aqui. 1, 2, 3, 4 nitrogênios. E magnésio tem 1 magnésio. Está onde? Está aqui no centro da molécula, bem no meio, ligando com 2 nitrogênios. Então, essa é a molécula de clorofila, né? A estrutura química da molécula e aqui o arranjo da molécula. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tiver magnésio no solo, não tiver disponível magnésio para essa planta absorver, a planta vai absorver
carbono, hidrogênio e oxigênio, através do CO2 e através da água, H2O. E pode absorver, se tiver no solo, nitrogênio do solo. Então, ela absorve o nitrogênio. Se não absorver magnésio, ela vai utilizar esses nutrientes para fazer outras moléculas. Quais moléculas? Por exemplo, eu posso produzir com carbono, hidrogênio e oxigênio a própria glicose, C6H12O6. Não tem nem nitrogênio e nem magnésio. Pode produzir esse nitrogênio que viraria clorofila, né, verde, deixar a cor da planta verde, que a clorofila deixa a planta verde, por causa dos cloroplastos e tal. O nitrogênio que não vai virar clorofila, ele pode virar, por exemplo, uma adenina, uma base nitrogenada. Ele pode virar uma proteína, que tem nitrogênio, ajuda a compor as proteínas. Então, ele pode se transformar em outra coisa dentro da planta. Só que a planta, se não tiver magnésio, não fica verde. Se ela não fizer ficar verde, ela não faz fotossíntese. Então, a planta vai ter um prejuízo no crescimento dessa planta. Então, olha a importância dos nutrientes estarem aplicados em equilíbrio. Preciso ter um equilíbrio na aplicação desses nutrientes. Lembra da lei do máximo? Lembre da lei do mínimo. Se faltar magnésio, ela vai compor outras moléculas, a planta não vai ficar verde, não vai fazer fotossíntese, não vai crescer. Mas se sobrar magnésio, a planta vai... Isso aqui é a reserva, o açúcar, né? Se eu tiver muito magnésio e muito nitrogênio, a planta não vai fazer reserva, ela vai usar esse carbono, hidrogênio e oxigênio para fazer mais clorofila. Provavelmente vocês já ouviram falar que a planta do produtor produziu demais, cresceu demais, vegetou demais e não produziu nada. Isso é comum, por exemplo, em café. A planta vegeta demais e não produz nada de grão. Por quê? Provavelmente ele fez uma adubação nitrogenada em excesso, não respeitou a lei do máximo. Como a planta absorveu muito nitrogênio, ela transformou esse nitrogênio em mais folha. O que dá a cor verde para a planta? Clorofila. Ela fez muita folha, muita clorofila, e aí a planta fez muita fotossíntese, mas não encheu os grãos, não produziu os grãos de café, né? Então, é importante que a gente se atente a isso quando a gente fala de critério de essencialidade. Pode acontecer do elemento ser benéfico para a planta, mas ele só vai ser essencial se ele compor a molécula. Aqui ele está compondo a molécula de clorofila. Vamos lá. A gente divide os elementos essenciais em dois grupos, dois grupões, né? O primeiro grupo é o elemento chamado de não minerais. Esses não minerais podem ser chamados também de ou orgânicos. Não minerais ou orgânicos. E a gente tem o grupo dos minerais ou inorgânicos. Olha a importância da química orgânica e inorgânica lá no primeiro período, segundo período. Então, o elemento ele pode ser mineral ou inorgânico, não mineral ou orgânico, né? E aí, são 16 os elementos, né? Quais são esses elementos? Os não minerais, como eu falei agora há pouco, ou orgânicos, eles são esses três: carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio podem ser absorvidos através do CO2, do gás carbônico, no processo fotossintético. E o hidrogênio e o oxigênio também podem ser absorvidos através da água, H2O. Então, esses nutrientes são considerados, são chamados de elementos não minerais ou orgânicos, que são absorvidos de moléculas orgânicas. A fotossíntese é o principal catalisador dessas moléculas, né? Da absorção dessas moléculas. Então, aqui, 6 gás carbônicos mais 6 moléculas de água, a gente tem uma energia aqui, né? Que catalisa essa reação. A gente vai ter a formação de oxigênio, O2, esse O2 ajuda na ciclagem do nutriente, e a formação de glicose, C6H12O6. Maior parte do crescimento das plantas está relacionada com esses elementos não minerais. A maioria das plantas vão ter mais de 90% de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu pegar uma planta e incinerar,
maior parte vai evaporar na forma de CO2 e na forma de água, H2O, porque é o que estava constituindo aquela planta. Se eu pegar alguém da sala, botar dentro de um forno e botar fogo até sumir, o peso dessa pessoa vai ficar numa caixinha, né? A gente já viu aí, pessoal, incinerar e tal, cremar, a pessoa vira uma caixinha de cinzas. Por quê? A maior parte, carbono, hidrogênio e oxigênio, evapora na forma de água e na forma de CO2, que fica ali na caixinha, são a maior parte de minerais. Então, a maior parte do organismo da planta, mais de 90% em algumas delas, é responsável por carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora essa quantidade seja pequena, ela é importantíssima, né? Seja grande, a outra parte, que é dos minerais, é importantíssima, porque os minerais vão constituir as outras moléculas que vão dar estrutura para essa planta. Só carbono, oxigênio e hidrogênio, ela forma glicose, ela forma outros compostos, mas eu preciso, por exemplo, de cálcio, para que essa planta tenha um crescimento vertical, né? Eu preciso de magnésio para que essa folha seja verde, da clorofila. Eu preciso de nitrogênio para que ela consiga ter DNA, senão ela não teria DNA. Essa planta precisa ter fósforo para a produção de energia, porque ela gasta energia quando o nutriente, junto com a água, entra aqui pela raiz e vai parar lá na folha. Essa aqui é uma planta pequena, de centímetros. Mas não imagina uma planta de 15 metros de altura. O gasto de energia que ela tem para a raiz, absorver o nutriente e esse nutriente chegar lá no galho mais alto, na folha mais alta. Então, ela precisa de outros nutrientes para o crescimento dessa planta também, que são os elementos minerais ou inorgânicos, né? Então, aqui tem uma representação dos dois processos, gás carbônico e água, são os orgânicos, e os inorgânicos, ou minerais que estão no solo, cloro, cobre, manganês, zinco, sódio, molibdênio, ferro, cobalto, cálcio, nitrogênio. Então, esses elementos, estando no solo, eles vão ser absorvidos pelas plantas, e cada um vai ter sua função. Desses elementos, a gente tem uma subdivisão. Esses elementos podem ser divididos em macronutrientes. Então, se a gente pega os nutrientes, a gente viu agora há pouco, os nutrientes eles são divididos em dois grupos iniciais. Os minerais e os orgânicos. Os orgânicos a gente já falou, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os minerais, eles são divididos em outros dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macro ainda são subdivididos em macro primários e macro secundários. Então, eu tenho 13 elementos, 13 nutrientes minerais, que são divididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macros são divididos em primários e secundários, certo? Essa é a tabela dos macronutrientes e micronutrientes, primários, secundários e os micronutrientes. Então, a gente pode considerar que a planta, para a planta, ela tem nitrogênio, fósforo e potássio, que são classificados como macronutrientes primários. Importante destacar aqui que essa divisão, vou até mudar a cor aqui, essa divisão ela é didática. É uma divisão didática para facilitar o nosso entendimento. Muitos podem dizer que os macronutrientes são aqueles que a planta precisa em maior quantidade. Sim, na maioria das vezes é isso que vai acontecer. A planta, na maioria das vezes, precisa mais de nitrogênio, fósforo e potássio do que cálcio, magnésio e enxofre, do que os micronutrientes, esses 7 aqui. Mas, algumas plantas, eu posso ter uma demanda, por exemplo, de cloro muito maior do que a de fósforo. Isso acontece com plantas do gênero de palmeiras, né? Então, palmeiras, coco nucífera e outras espécies de palmeiras, o próprio coco, né? Ele tem uma demanda muito alta por cloro. Então, prefere uma demanda maior de cloro do que de fósforo. É característica da própria planta, né? Então, essa divisão ela é didática. Então, a gente tem macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio,
e na maioria das vezes é a quantidade maior de nutrientes que a gente vai aplicar é esse, e aí a gente chama atenção que são o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os adubos aplicados. Então, a maioria dos adubos aplicados são, a base é nitrogênio, fósforo e potássio. A gente tem lá o 4, 14 e 8. Nessa proporção, ele tem 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. No plantio, na maioria das vezes, o plantio a gente vai colocar para o solo do cerrado uma maior quantidade de fósforo. Então, a gente vai ter 4, 14, 8, a gente vai ter 5, 25, 15, a gente vai ter 6, 30, 10. Fontes de NPK ricas em fósforo. Na cobertura, a gente vai usar, por exemplo, o 20-0-20. 20% de nitrogênio, nada de fósforo e 20% de potássio. Porque o fósforo, a gente vai ver nas aulas seguintes, ele é um nutriente imóvel no solo. Então, no solo, o fósforo não movimenta, pouco móvel, né? Bem pouco móvel. Então, se ele não se movimenta, não adianta eu aplicar ele em cobertura. Então, a planta está aqui, eu vou aplicar o fósforo aqui na cobertura. Ele não se movimenta para a planta conseguir absorver. Eu aplico o fósforo no plantio, na linha de plantio, no sulco de plantio, abaixo da semente. Quando essa semente crescer, ela vai encontrar, quando essa raiz crescer, ela vai encontrar o fósforo e vai absorver. Então, é importante entender isso. A mobilidade do nutriente, o local de aplicar, isso tudo a gente vai discutir na segunda parte da disciplina, após a primeira VA. Os macros secundários, normalmente aplicados em uma quantidade menor, cálcio, magnésio e enxofre. O cálcio e o magnésio aplicados, de maneira geral, através dos calcários. Então, o calcário, a gente viu na semana retrasada, calcário calcítico, rico em cálcio. Calcário magnesiano, já tem um pouquinho mais de magnésio, acima de 5 até 12% de magnésio. E o calcário dolomítico, um calcário rico em magnésio, que tem acima de 12% de magnésio. Então, o magnésio e o cálcio, normalmente, a gente aplica através dos calcários. E o enxofre, todo sulfato tem enxofre. Sulfato de cálcio, que é o gesso, tem enxofre. Sulfato de zinco tem enxofre. Sulfato de amônio tem enxofre. Então, esses nutrientes eles são aplicados, de maneira geral, em maiores quantidades, mas tem exceções. Normalmente, a gente fala que os macronutrientes são aplicados em quilos por hectare. Em quilos por hectare. Aqui é um A. Quilos por hectare. Então, a gente aplica 100 kg de ureia, 100 kg de nitrogênio, por exemplo, 200 kg de fósforo, né? 80 kg de potássio. Então, a gente está falando em quilos por hectare. Os micronutrientes, de maneira geral, a demanda deles é em gramas por hectare. Tá? A planta demanda bem menos. Na maioria das vezes, a gente usa menos micronutrientes do que macronutrientes. E grande parte desses NPKs, eles já vêm com micronutrientes inclusos. Então, a gente, na maioria dos casos, o produtor nem se preocupa tanto com micronutrientes, porque as fontes já vão fornecer. Mas é sempre importante, quando possível, fazer a análise completa do solo, entender qual é a dinâmica desses micronutrientes e aplicar o nutriente de acordo com a análise do solo e com a recomendação. Então, olha aqui, a separação entre macro e micro é didática, né? Essa separação quantitativa pode variar. Algumas palmeiras, como coco, nucífera ou cebola, alho, cepa, podem apresentar em seus tecidos cloro em concentrações equivalentes ou superiores de outros nutrientes, como é o caso do fósforo e do magnésio. Então, a planta de coco, cocos nucífera e alho, né, a planta de cebola, são duas espécies de plantas que têm alta demanda por cloro. E aí eu chamo a atenção aqui, provavelmente vocês já viram falar, que o pessoal fala que quando vai plantar coco, tem que colocar sal de cozinha. Isso é verdade? Por que o sal de cozinha é importante no plantio do coco, das palmeiras de modo geral? Porque o sal de cozinha, ele é um NaCl, cloreto de sódio. NaCl, C maiúsculo. Quando eu tenho o NaCl e eu aplico água, eu vou ter uma solução. Deixa eu colocar uma folhinha,
slide branco aqui. Quando a planta, eu vou plantar uma palmeira ou alguma planta dessas espécies cocos nucíferos, ou um pé de coco, por exemplo, uma lavoura de coco, o pessoal recomenda a aplicação de sal de cozinha. O sal de cozinha é o NaCl, cloreto de sódio. O cloreto de sódio, o Na é positivo, o cloro é negativo, por isso que eles ligam formando esse produto. Quando eu coloco esse elemento no solo e tem água, ou coloco ele dentro de uma vasilha, de um copo com água e agito, a gente não identifica mais, o sal dissolve, né? A gente não identifica a olho nu o que era sal, agora virou uma solução aquosa. Então eu vou ter o sódio negativo, aquoso, o sódio positivo, mais o cloro, também aquoso, líquido, negativo. E a planta absorve o cloro nessa fase, Cl-. Se eu fosse utilizar, em vez do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, fosse utilizar o KCl, que é o cloreto de potássio, eu teria a mesma situação. Eu teria o K mais Cl-, na presença de água, esse produto vai dissolver na água, formando K mais aquoso, formando cloro aquoso, que a planta também absorve da mesma forma. Então, a planta absorve, aqui a planta também absorve. Então, por que é importante aplicar o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio? Não é porque a planta prefere o sal de cozinha, é porque ele é mais barato. Então, ao invés do cara aplicar para fornecer cloreto de potássio, que é um pouquinho mais caro, ele aplica sal de cozinha no plantio. Então é por isso, não é porque é o sal de cozinha, é porque quando eu derreter aquilo ali no solo, dissolver, vai fornecer o mesmo nutriente, o cloro, que é o que a planta precisava. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho sulfato de potássio, K2SO4, e eu tenho sulfato de cálcio, CaSO4, que é o gesso, os dois nutrientes, os dois produtos, cloreto, o sulfato de potássio e o sulfato de cálcio, quando isso aqui dissolver no solo, vai ter K2, K+, e vai ter SO4-. Quando isso aqui dissolver no solo, vai ter cálcio mais e SO4-. A planta absorve tanto esse quanto esse, tanto o enxofre que veio do gesso, quanto o enxofre que viria de um cloreto, de um sulfato de potássio. Então, a planta, ela não identifica se é cloreto, se é sulfato, se é o que for. Ela identifica quando dissolver esse nutriente no solo, ficar disponível para ela absorver, ela encontra essa molécula, ela encontra esse elemento. E aí ela consegue absorver esse ou esse, dependendo da fonte que a gente utilizou, certo? Então, a planta ela precisa de cloro. Algumas plantas, como é o caso dessas aqui, precisam de cloro em altas concentrações, justamente porque ela não tem um fornecimento de nutriente por outras vias. Certo? Então, esses são os elementos essenciais, né? A gente viu aqui nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, manganês, cloro, cobre, ferro, boro, molibdênio e zinco, divididos em macro e micronutrientes. Na nossa segunda parte da disciplina, a gente vai estudar todos esses nutrientes um a um. Então, a gente vai falar nitrogênio, qual que é a função dele? É compor molécula de clorofila, é fazer parte do DNA, crescimento da planta. Como que eu forneço nitrogênio para o solo? Através dos adubos nitrogenados. Quais? Ureia, sulfato de amônio, né? Então, todos os nutrientes, os fertilizantes que têm o nitrogênio. Como que é a absorção? É por fluxo de massa? É por interceptação radicular? É por difusão? Quais são os sintomas de deficiência? A planta fica verde, mais verde, menos verde? Onde que esses sintomas acontecem? Então, na segunda parte da disciplina, basicamente é isso. A gente tem uma ou duas aulas de matéria orgânica do solo. E depois a gente fala de todos os nutrientes, NPK,
cálcio, magnésio, enxofre e os micronutrientes, os 7 micronutrientes. E os elementos benéficos, né? Já estamos caminhando para o encerramento do conteúdo da nossa aula. Os elementos benéficos podem ser considerados essenciais para algumas espécies ou substituir parcialmente a função dos elementos. A gente já ouviu falar que um elemento ele não substitui totalmente, porque senão ele seria essencial. Ele pode substituir a função de um outro elemento. Como assim, professor? Vocês já ouviram falar, por exemplo, da bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, o sódio consegue substituir o potássio em algumas funções. Mas algumas das funções do potássio o sódio substitui. Não são todas as funções. Então, ele consegue substituir parcialmente a função do potássio. Então, ele pode ser considerado essencial para algumas plantas ou substituir a função de alguns. Quando em concentrações baixas, estimulam o crescimento da planta, né? Então, eles só são considerados benéficos porque eles melhoram alguma condição de crescimento, de resistência a pragas, resistência a doenças. Mas isso não quer dizer que sem ele a planta não vive. A planta pode melhorar algumas condições, né? E quais são esses elementos que a gente pode considerar benéficos, né? Os elementos benéficos vão ser aqueles que podem aumentar a resistência a pragas e doenças ou favorecer a absorção de outros elementos, como eu falei para vocês do cobalto. O cobalto, ele ajuda na absorção, por exemplo, de nitrogênio nas leguminosas. Vou falar daqui a pouquinho dele de novo. Então, o cobalto aumenta a absorção de nitrogênio nas leguminosas, porque ele produz uma enzima, vou falar dela daqui a pouco, que favorece o processo de nodulação e, consequentemente, uma maior absorção de nitrogênio. O níquel, o selênio, o silício, o sódio e até o alumínio. O alumínio, em alguns experimentos, vou mostrar para vocês, ele teve seu benefício, né, demonstrado em experimentos. Mas, como disse anteriormente, em baixíssimas concentrações. Então, por exemplo, uma planta que ela é acostumada a um solo sem alumínio, quando se aplicou baixíssimas concentrações de alumínio, ela cresceu mais. Mas é arriscado aplicar o alumínio nos solos, porque os solos do cerrado têm excesso de alumínio, né? E aí, em outras regiões, a gente não vai arriscar aplicando, ainda nem existe formas de a gente colocar esse alumínio no solo. Vou falar de cada um deles, né? Então, o alumínio foi feito um experimento e indicou a possibilidade dele atuar como estimulante para o crescimento das raízes. Então, como é que faz esse experimento? Coloca aqui num vaso com alumínio e um vaso sem alumínio. Mas não é só com e sem. Eu posso ter com alumínio na dose 0,1, com alumínio na dose 0,2, 0,4, 0,8 e com muito alumínio, 1,5, por exemplo. E aí eu faço o experimento e, nesse caso aqui, verificou o tamanho de raízes e eles verificaram que quando tinha baixas doses de alumínio, a raiz cresceu mais do que quando não tinha alumínio. Então, a planta cresceu do mesmo jeito, a planta produziu. Mas quando tinha alumínio, a planta cresceu mais raízes, que consequentemente fez essa planta ter uma maior produtividade. Então, ele não é essencial, porque mesmo sem o alumínio, a planta cresceu. Mas ele foi benéfico, porque a presença dele beneficiou o desenvolvimento dessa planta. Tá? Isso nesse experimento, né? Então, a gente pode descartar, basicamente, da agricultura o alumínio, das culturas principais, porque ele não vai ser essencial para essas plantas. Olha o cobalto aqui, ó. O cobalto é um elemento essencial, não às plantas. Para as plantas ele é benéfico. Mas ele é essencial aos micro-organismos fixadores de nitrogênio, principalmente Bradyrhizobio japônico e seus bacteroides presentes nos nódulos.
Então, mediante a participação na composição da vitamina B12 e da coenzima cobamida, também conhecida como dacobalamina. Então, o cobalto, quando ele está presente nos solos, ele auxilia na produção da vitamina B12 e na produção da enzima, da coenzima cobamida. Tanto a vitamina B12 quanto a cobamida, também chamada de dacobalamina, ajudam a ativar enzimas importantes que aumentam a velocidade, catalisar, né? Aumentar a velocidade das reações bioquímicas. Então, o cobalto ele não é essencial para as plantas, ele é essencial às bactérias, aos micro-organismos. Então, o cobalto ele é essencial às bactérias que vão fazer fixação biológica de nitrogênio. Então, ele indiretamente ele ajuda o crescimento da planta, concorda? Se essa planta ela tem uma maior nodulação, o nódulo está aqui, e esse nódulo vai gerar condições de fazer com que haja uma maior absorção de N2 atmosférico, ele vai beneficiar o crescimento dessa planta, indiretamente. Então, ele não trabalha diretamente com o nutriente, com a planta, mas ele ajuda no desenvolvimento dos micro-organismos que indiretamente vão fazer uma ação importante para o crescimento da planta, certo? O níquel, né? O níquel já foi outro também que, em algumas plantas, ele é inclusive considerado como essencial. Em alguns autores, né? Alguns autores consideram 17 os elementos essenciais, e incluem o níquel. Mas na maioria dos autores consideram apenas 16 elementos. Então, o níquel ele é benéfico. Por quê? O níquel ele ajuda a ativar a enzima urease, né, que está envolvida no metabolismo do nitrogênio. Se eu não tenho níquel no solo, que a planta consiga absorver, os elementos, os níveis tóxicos de ureia se acumulam, resultando em lesões necróticas. Então, a planta, se eu não tiver níquel no solo, a planta não vai absorver esse níquel, e aí, quando ela absorve o nitrogênio, ela acumula ureia no seu metabolismo, e essa ureia pode causar lesões necróticas, causando a morte da planta. Então, acontecem lesões necróticas. Ele não é essencial, a planta consegue viver sem o níquel. A maioria das plantas consegue viver sem o níquel. Mas, se houver aplicação de níquel, pode haver uma melhor quebra desse nitrogênio, não acontecendo as lesões necróticas. Então, ele é benéfico porque ele ajuda, ele não é essencial. O selênio também pode ser encontrado nos solos, né? E a planta consegue absorver esse nutriente. E aí ele pode ter um crescimento maior, principalmente de espécies forrageiras. Só que, embora ele faça a planta crescer mais, é um problema, porque se ele estiver em concentrações muito altas, podem causar toxicidade em animais. Então, se eu uso isso aqui no solo selenífero, né? É um solo muito rico em selênio, e essa planta absorve esse nutriente, vai parar lá na folha da planta. Então, o selênio vai ficar lá na folha. Quando o animal se alimentar dessa folha, ele vai poder causar problemas por conta da alta concentração. Faltam dois. Um é o silício. Eu vou fechar e mostrar uma outra coisa para vocês. O silício ele é o elemento mais abundante na litosfera, dos solos, né? E já existem trabalhos de aplicação de silício para estimular a resistência, principalmente à infecção por fungos e ataque de insetos. Além disso, a presença de silício pode inibir a planta a ter toxicidade de manganês. Então, o silício é um elemento que ele está no solo, mas já existem vários trabalhos que mostram que a aplicação dele via foliar pode aumentar a resistência da planta a doenças e insetos. Por quê? O que acontece? O silício, quando ele é absorvido, né, através das folhas ou através da raiz,
ele vai ser depositado, então a deposição de silício na parede celular das folhas e caule. Então, imagina que a planta absorveu o silício e ele veio parar aqui na parede celular da folha. Quando ele vem para a parede celular dessa folha, ele vai sendo depositado abaixo da epiderme e vai engrossando essa parede celular, vai engrossando esse contato da célula com o mundo exterior. Quando um fungo vem para germinar, lembra lá das aulas de fitopatologia, apressório, né? Germinação do fungo, produção de tubo germinativo. Quando esse fungo encontra aqui a parede celular, a epiderme da planta, e ele tenta germinar para poder colocar e absorver os nutrientes aqui, os corpos de frutificação e tal, ele não consegue perfurar essa célula, por conta que o silício compõe uma camada mais grossa. Da mesma forma, o inseto, quando ele vem se alimentar dessa planta, dessa folha, ele não consegue ou fazer a picada para poder se alimentar, ou mastigar essa folha, porque é uma folha que está mais resistente. O silício ele dá uma rigidez maior, né? Então, olha aqui, a deposição de silício na parede celular da folhas e caule, cana-de-açúcar, arroz e sorgo, isso que é importante, principalmente em gramíneas, parece conferir considerável rigidez a essas estruturas. Então, a planta fica mais rígida, a folha e o caule ficam mais rígidos, não dando conta de germinar. Os insetos não conseguem se alimentar e os fungos não conseguem germinar ali naquelas células. Né? Vou mostrar daqui a pouquinho, para eu encerrar aqui, vou mostrar uma apresentação que mostra isso bem, bem claro. E o sódio, como eu falei para vocês agora há pouco, ele não é essencial, mas ele é benéfico. Ele pode substituir o potássio em algumas funções. Ele não substitui o potássio em todas as funções. Mas, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, né, abertura e fechamento de estômato, lembra disso? Então, deficiência de potássio na planta. A planta não consegue controlar a abertura e fechamento dos estômatos. Então, a planta vai murchar, porque ela vai perder muita água. Então, o potássio está relacionado com uma das funções dele, a abertura e fechamento de estômatos. Mas o sódio consegue substituir ele nessa função. Mas outras funções do potássio, que a gente vai ver nas próximas aulas, só o potássio faz. Então, por isso que o potássio é essencial e o sódio, ele é benéfico. Ele consegue substituir partes da função do potássio, mas não totalmente. E por último, só esse slide, são os elementos tóxicos, né? Todos os elementos, eles podem ser considerados tóxicos para as plantas. Professor, como assim? Sim, todo elemento ele é tóxico. Assim como para os humanos, todo elemento é tóxico, para as plantas também. Como assim, professor, o elemento é tóxico? O hidrogênio, ele pode ser tóxico para a gente. Excesso de H2O pode ser problema, né? O cara morre afogado. O carbono, a maior parte do nosso corpo é carbono. Mas se eu tiver excesso de carbono na forma de CO2, o gás carbônico, eu posso morrer com excesso de carbono no meu organismo. Mesma coisa é a planta. O nitrogênio ele é essencial. Mas se eu aplicar muito nitrogênio, eu vou desidratar aquela planta, vai queimar aquela planta e a planta também vai morrer. Vai ser tóxico para a planta. Então, todo elemento ele pode ser considerado tóxico. Entretanto, dois elementos são mais comumente associados à toxicidade, que é o alumínio e o manganês. E aí, nos nossos solos do Cerrado, a maior parte dos nossos solos são ricos em óxidos de ferro, alumínio e manganês. Então, por isso que os solos do Cerrado têm problema de toxicidade, né? Não são todas as plantas que se adaptam se não houver uma correção desse solo. Então, o alumínio e o manganês são os dois elementos mais comumente associados que a gente vai encontrar sinais de toxicidade nas plantas. Tá? Inclusive, esse é o tema da nossa atividade prática laboratorial de hoje, que vai estar lá para vocês no AVA, vou desbloquear daqui a pouquinho. A pergunta pesquisem sobre os principais sintomas que podem acontecer em caso de solos com excesso de alumínio e manganês. Então, o que vai acontecer na planta de
de milho, se eu tiver excesso, qualquer planta, de alumínio, o que vai acontecer? Ela vai crescer mais? Ela vai crescer menos? A raiz vai crescer mais? A raiz vai enrugar? Então é isso que é a nossa atividade de hoje. Eu quero que vocês pesquisem na internet, na fonte que vocês tiverem, e respondam lá no AVA. Não precisa nem escrever à mão. Lá no próprio AVA, digitar. E essa tarefa de hoje, atividade prática laboratorial de hoje, vai ficar disponível até o dia 17, até a próxima quinta-feira, 17/9. Lembrando que as atividades pré-aula, todas elas, de todas as semanas anteriores, e todas as atividades que compõem os 38 pontos, exceto essa de hoje, elas vão ficar disponíveis até sábado, dia 13/9, no AVA, meia-noite. Então, até domingo, dia 13/9. Então, quem não fez as atividades ainda, é por isso que eu ainda não respondi, Helder, porque como ela faz parte da nota, vale 2 pontos por aula, mas vai ser o diferencial de quem vai tirar 100 e quem vai tirar 88, se não fizer, né? Então, às vezes você fez hoje, eu acho que você errou 2, né? Tirou 1 ponto na atividade da semana passada. Se você compartilha lá, o colega vai, não pensa, não quebra a cabeça, coloca as respostas certas e tira nota maior que a sua. Então, eu vou gravar depois, semana que vem, como vocês não vão ter aula semana que vem, vai ser só a prova, eu vou gravar a resposta de todas as atividades e vou disponibilizar o vídeo para vocês, para que vocês consigam entender o porquê que não foi certa aquela resposta, tá? Mas como a atividade ainda está aberta, se eu responder agora, eu favoreço aquele que não fez ainda e desfavoreço quem fez no prazo. Só porque se ela cair na prova, vai errar de novo, porque senão saiu totalmente fora do que a gente fez. Eu vou olhar lá, às vezes tem algum erro do professor também. Não, mas não teve jeito, eu fiz esse trem 5 vezes aí. E depois que errou, eu fiz de novo. Me manda no privado que fica melhor. É igual aquela da pirâmide, eu acho que é da primeira ou segunda semana. Eu não conformo com aquela questão até hoje. Eu lembro de você falar dela. Deixa eu só para encerrar aqui, já está dando 8h40, e eu vou continuar gravando só porque o que eu quero mostrar, talvez eu já tenha até mostrado em alguma outra disciplina para vocês. Eu já mostrei isso, eu lembro, em Introdução à Agronomia, na aula que a gente fala de agroecologia. Eu podia ter colocado na aula de vocês, mas não lembrei. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar, né? Compartilhar a tela. Isso aqui, ó. Quando eu falei do silício, era isso aqui que eu estava falando, ó. A planta absorve lá pelas folhas ou pela raiz o silício que foi aplicado, ou que está disponível no solo. Esse silício vai se movimentando junto com a água. Quando chega lá na parede celular, lá na epiderme da folha ou do caule, que a água evapora através do processo de transpiração, a água evapora. O silício que foi junto com a água, ele deposita. A cutícula é essa linha preta aqui, ó. A cutícula da folha ou do caule, né? A última divisa, né? Que no caso aqui é folha. Então aqui a cutícula teria 0,1 micrômetro, minúsculo. A sílica, a camada de silício que foi produzida é de 2,5 micrômetros. Aqui a gente está falando de uma célula que tem 15 micrômetros, né? Então, essa deposição de sílica engrossou 25 vezes a capa da pele ali da folha. Então, esse engrossamento, né, deposição e polimerização de ácido monossilícico abaixo da cutícula, formando uma dupla camada cutícula sílica, deixou essa célula muito mais grossa, muito mais cascuda, digamos assim. Isso dificulta a entrada de fungos. Ele ia colocar aqui a sua estrutura para absorver os nutrientes da folha, e aí aqui ia formar, né, a estrutura de reprodução e tal, e dificulta que uma lagarta, por exemplo, se alimente dessa folha. Ah, professor, isso é história para boi dormir. Olha aqui, isso aqui são larvas de Eudana sacarina. À esquerda, aqui, mandíbula de larva que foi alimentada com plantas sem silício, e aqui a mandíbula de plantas, de lagartas que foram alimentadas com plantas que foram adubadas com silício. Isso foi observado em microscopia de varredura.
Olha a diferença do aparelho bucal, né? A mandíbula, né? O professor Daniel mostra isso para vocês no laboratório. Olha a mandíbula dessa lagarta, olha os dentes dela, digamos assim, olha a ponta. Olha o dano que essa lagarta pode causar, o dano essa carina, ataca a cana, né? Ela pode causar. Então, olha a quantidade de dano. Essa daqui não. Essa aqui, por conta de ter o silício, a folha ser mais grossa, mais rígida, ela teve um desgaste de mandíbula. Se ela teve um desgaste, ela vai diminuir a sua alimentação. E aí essa lagarta, ela tende a diminuir o consumo de folha também. Olha aqui. Isso aqui é de Spodoptera frugiperda. A gente tem aqui alimentadas com silício e de cá sem silício, em vários instares, né? Primeiro até o 6º instar. Quando a gente olha aqui, ó, olha a mandíbula desse inseto no primeiro instar, é quase que lisa, e de cá a gente tem essas pontas causam dano. Aqui também no 2º instar, aqui a gente já tem um dano maior, né? Então isso tudo mostra que a presença do silício no solo, ou aplicado via foliar, vai fazer com que a planta absorva esse nutriente, e esse nutriente fique causando, né, uma resistência maior do que uma planta que não tinha. Então aqui a lagarta consegue se alimentar. Aqui ela pode se alimentar, mas ela vai desgastar a mandíbula e, consequentemente, ela vai diminuir o consumo de folhas, causando menos prejuízo. Mostro ainda, e aí é o último slide mesmo, o efeito desse mesmo experimento na taxa de mortalidade dessas lagartas. As lagartas, quando se aplicou silício nas folhas, a taxa de mortalidade chegou a quase 7%. Por que elas morriam? Morriam de fome. Aumentou a taxa de morte por fome, porque se elas estão sem dentes, sem mandíbula, elas se alimentavam menos e morriam mais. Naturalmente, as lagartas têm uma taxa de mortalidade de aproximadamente 3%. Então, 3% era a taxa de mortalidade. Quando se colocou silício, aumentou mais de 100%. 100% de aumento a taxa de mortalidade. De 3% foi para quase 7%. E o canibalismo. Professor, lagarta comendo lagarta? Exatamente. A lagarta já tem uma taxa de canibalismo de aproximadamente 5%. Então, 5% dessa espécie, mais ou menos, ela tem uma taxa de canibalismo. Quando as plantas estavam muito rígidas, foram adubadas com silício, a taxa de canibalismo chegou a 44%. Por quê? Era muito mais fácil lagarta comer lagarta do que lagarta comer folha. Isso aqui é experimento de laboratório, olha as ideias, né? Vocês estão no 6º período, olha a ideia de TCC. Avaliar a taxa de mortalidade e canibalismo de lagartas que são ou não alimentadas, aqui no caso aqui com folhas de milho, com e sem adição de silício. Então, a gente já fez experimentos parecidos com isso aqui na faculdade. Inclusive, saiu um artigo agora da Maiara, ex-aluna nossa aqui, junto com o Alan. Vou compartilhar aqui com vocês para mostrar as fotos. Experimentos do professor Daniel, da primeira turma de agronomia. Eu e o Daniel éramos os orientadores. Deixa eu abrir aqui publicações, artigos. Esse trabalho aqui foi publicado na revista Colloquium Agrarii. O Alan e a Maiara, foi o TCC dele, junto com o Marco Túlio, inclusive, eles fizeram esse trabalho. Então, aqui, marcação, dispersão e capacidade de parasitismo de clotésia, que é um inimigo natural de Atreia, né, da broca. A gente fez o experimento aqui na faculdade, que a gente avaliou a distância de voo desse inseto, capacidade dele em voar no canavial, né? E utilizamos armadilhas. Essas armadilhas foram feitas por nós mesmos aqui. Então, a gente fez uma armadilha para poder coletar esses insetos, né? Soltava os insetos no campo, depois tentava coletar eles de novo. Então, soltava esses insetos lá no campo e colocava as armadilhas com fita crepe lá no campo, né? E como que a gente sabia que o inseto era o nosso? Eu vou mostrar para vocês aqui. A gente fez a marcação desses insetos. Vou mostrar aqui. Então, de acordo com a dieta que era aplicada para esse inseto, a dieta tinha corante. Então, esse inseto aqui, ele foi corado, o abdômen dele ficava ou vermelho
ou azul, dependendo do corante que a gente utilizava. Então, quando a gente coletava esse inseto em campo, a gente macerava, né? Então, aqui é o esmagamento desses insetos. E aí, quando a gente coletava o inseto e esse inseto apresentava a cor azul, para não precisar ficar olhando no microscópio o tempo inteiro, quer dizer que era o que a gente soltou em campo, porque em campo, naturalmente, ele não tem essa cor. Ele só teve essa cor porque ele foi produzido com uma dieta artificial que a gente mesmo fez aqui no laboratório. O professor Daniel produziu essa dieta. Aqui não tem a foto da dieta, vou mostrar para vocês. Ele produziu essa dieta, esse alimento, disponibilizava isso para o inseto, e o inseto, a lagarta, na verdade, e como a diatreia se alimentava desse alimento, a cotésia colocava os seus ovos dentro dela e as larvas de cotésia ficavam coradas, né, e, consequentemente, os insetos. Então, tem aqui, vou mostrar para vocês, que foi um trabalho muito interessante. 2015. Trabalho da primeira turma. Ações, Maiara. Aqui. Compartilhar, mostrar para vocês. Esse aqui é o TCC da Maiara, né? Ela já foi otimizar a metodologia de liberação, mas da mesma forma, a gente precisava achar os insetos no campo depois. Como que a gente achava esses insetos no campo? Coletando os que nós mesmos produzimos. Então, aqui as dietas, né? Essa aqui foi a dieta que ela utilizou. Então, o professor Daniel, com a experiência dele, utilizou aqui farinha, corantes, né? A adição do corante na dieta, colocava antibiótico nessa dieta também para não crescer fungos. E aí, a partir dessa dieta aqui, isso aqui que era o alimento das larvas, das lagartas, né? Da diatreia. E aí a gente colocava esses insetos para crescer. Aqui, ó. Aqui a gente colocava os ovos de diatreia saccharide, da broca da cana-de-açúcar. E aí ela crescia aqui dentro, se alimentando desse alimento. Olha aí, elas ficando vermelhinhas, né? Então, esse aqui é a diatreia. Depois, a gente colocava... Olha, ela adulta aqui, olha a cor desse inseto. Essa aqui é uma diatreia saccharide adulta. A gente aplicava liberava as cotésias para ela colocar os ovos. Depois, quando nascia a massa de ovos aqui, né? Aqui ela colonizou a diatreia. A gente pegava as massas de ovos e botava para crescer. Depois que esses insetos nasciam, eles ficavam dessa forma. Então, aqui, abdômen corado, porque ele se alimentou da lagarta que tinha comido uma dieta colorida, né? Nesse caso aqui em vermelho, e aqui um inseto normal. Para não precisar fazer isso em campo, com cada inseto, a gente viu que se a gente esmagasse esse inseto, ficava mais fácil de identificar, né? Então, as armadilhas que nós utilizamos, onde foi liberado, lá na usina, parceria com a usina, a gente liberou todos esses insetos, depois coletou. Aí depois que a gente coletou esses insetos do campo, a gente fez esmagou os insetos, né? Então, todos aqueles que eram coloridos, a gente conseguia identificar, ó. Lógico que tinha inseto natural lá, de outras liberações, mas o que a gente conseguiu capturar foram os coloridos, né? Os vermelhos, nesse caso, o trabalho da Maiara. E aí a gente conseguiu mostrar que o inseto tem uma distância de voo, a gente conseguiu ver que a maioria dos insetos foram coletados até 1 metro após a liberação, mas encontramos insetos até 9 metros da onde eles foram liberados, insetos corados, né? Então isso mostra que ele sempre vai buscar, logo como ele é solto, ele vai buscar alimento, porque ele vai atrás da cana já, e ele conseguiu ficar dentro das nossas armadilhas, né? Então foi um experimento que, bem longe daquilo que a gente está falando, de silício, mas que dá para trabalhar também com outros insetos aqui. A gente tem experiência, o professor Daniel tem experiência de trabalhar com isso também. Certo?